Carlos Miguel está inconformado com a reserva e deve deixar o Corinthians na metade do ano. Tem propostas de clubes do exterior, a multa dele é baixa e eu vou te contar esse bastidor a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição aqui. A gente tem conteúdos todos os dias, fase nova do canal, com vinheta nova, identidade visual, novo cenário, muita coisa pra gente abordar aqui. Eu tô aguardando a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, né? Porque tem muita gente chegando aqui nos últimos dias, então muito obrigado para todo mundo que tá se inscrevendo. Rapaziada, ó, essa informação, na verdade, ela já anda circulando. O que eu recebi de novo? Eu vou contar para vocês. Mas o João Paulo Capelanes trouxe a informação semana passada de que 2 clubes do Brasil já tinham sondado o Carlos Miguel, Santos e Cruzeiro. E que tinha alguns clubes do exterior também. Ele não havia detalhado, porque não tinha descoberto, imagino eu, esses clubes do exterior que estavam de olho no futebol do Carlos Miguel. A gente sabe que existe uma situação muito delicada no Corinthians para tratar desse assunto. O Cássio é um ídolo que tem uma perspectiva de renovação por parte do presidente Augusto Melo, mas que vem sofrendo algumas críticas. Eu tenho o maior respeito pelo Cássio, pela história do Cássio. Acho que, tecnicamente, poderia haver um revezamento. Essa é a minha opinião. Mas o que eu tenho de informação é de que o Carlos Miguel, reserva do Cássio, que tinha a promessa, inclusive, de receber mais oportunidades, ele não está satisfeito. Obviamente que, publicamente, ninguém vai confirmar isso. Nem o Corinthians, nem o jogador, nem o seu staff. O que eu tenho de informação é de que Carlos Miguel não está contente, de que ele quer jogar. E mais do que querer jogar, ele entende que está pronto para assumir a titularidade. O Capela já havia falado exatamente sobre isso. Eu confirmei essa informação de que realmente ele se sente pronto. Ele não está feliz com a reserva, não é algo tranquilo para ele, não é algo que tipo, não, espera o tempo que for. Não, gente, isso não. Até porque ele percebe a opinião pública, entendendo de que ele deveria receber novas chances. O torcedor tem abordado muito o Carlos Miguel, e isso não quer dizer algo contra o Cássio, pelo menos para muitos, né? Para muitos torcedores pode ser que o Cássio, enfim, acho até de forma grosseira, né? Alguns torcedores atacando o Cássio, desconhecendo a história dele. E eu sei que história é uma coisa, momento é outra, eu sei, mas eu acho que às vezes a galera, muitos, né, passam do ponto em termos de desrespeito com o capitão, o ídolo que é o Cássio. Acho que tem que ter muito cuidado nessa transição, mesmo entendendo que o Carlos Miguel merece mais oportunidades. Mas tem muitos torcedores que estão abordando o Carlos Miguel na rua, dizendo, cara, por que e como você não joga? E isso vai mexendo com a cabeça do jogador. Por mais que ele receba um bom salário, que ele esteja sendo orientado a suceder o Cássio em algum momento, o Carlos Miguel vai percebendo de que isso pode demorar mais tempo do que ele imaginava. O Carlos Miguel e o seu staff estão incomodados com isso, com essa falta de perspectiva dele ser aproveitado no time titular. Ninguém tem cadeira cativa, ninguém assina um contrato para ser titular, mas ele entende que não há essa disputa, que o Carlos Miguel não consegue disputar o gol do Corinthians porque o Cássio é um ídolo, é uma referência, enquanto ele estiver por ali, ele vai ser o titular. É muito difícil que você simplesmente chegue e tire o Cássio da titularidade e coloque outro goleiro. Por tudo isso, há uma possibilidade muito grande dele deixar o Corinthians em breve. E eu digo breve, obviamente, né, com as janelas fechadas, né, você não pode fazer essa negociação por enquanto. Mas na metade do ano é muito difícil que o Carlos Miguel não deixe o Corinthians. Se chegar uma proposta, ele sai. Ele sai. A menos que Augusto Melo, Fabinho Soldado e a comissão técnica do Corinthians consigam uma manobra para reverter a situação. Chegar no Carlos Miguel e dizer, segundo semestre a gente vai revezar, não vamos renovar com o Cássio. Não sei, por enquanto o indicativo é de que haverá renovação. Mesmo que haja renovação, se a diretoria chegar para o Carlos Miguel e dizer, ele vai renovar, mas a partir do ano que vem a gente começa a transição. Se houver uma promessa muito clara e objetiva, talvez o Corinthians consiga reverter essa situação. Não é a situação de momento. A situação de momento é de um Carlos Miguel inconformado, querendo jogar, sabendo que tem o apoio da torcida, ou parte dela, ou boa parte dela, e da opinião pública, e tendo assédio europeu, inclusive. O que eu recebi de informação é que a multa dele para o exterior é de 4 milhões de euros. Vamos combinar que para o mercado externo isso é nada. É
É nada para um goleiro com potencial de seleção brasileira e de performance. Pelo que o Carlos Miguel treina, pelo que ele já recebeu de oportunidades, por já ter sido seleção de base, ele tem uma longevidade, as pessoas entendem, né, os especialistas, de que ele tem uma longevidade no gol. E até pelo exemplo do Walter, que ficou quase uma década no gol do Corinthians e não teve oportunidades, o Carlos Miguel está pensando da mesma maneira. Eu não vou jogar aqui se eu não sair para outro clube. Então, eu consegui a informação de que a multa é de 4 milhões de euros para o mercado externo, que alguns clubes já demonstraram interesse e que podem chegar agora na metade do ano, ou devem chegar na metade do ano, e formalizar a proposta. E se ela chegar, ele vai sair, gente. Ele vai sair. Estou falando do Fulham, da Inglaterra, do Fulham e do West Ham. Fulham e o West Ham já demonstraram interesse em contratar o Carlos Miguel. O clube da França também, o Mônaco. O Mônaco também demonstrou interesse. Já são 3 clubes europeus em que, tudo bem, no Mônaco, bom, não vai morar mal, né? Mas a gente sabe que o nível do futebol francês, ele é inferior. Mas estamos falando de 2 clubes da Premier League e do top 10, talvez aí, né? Quando a gente fala de West Ham, que lá joga o Paquetá, do Fulham, onde está o Andreas Pereira, por exemplo. Enfim, são clubes que, embora, sei lá, não tenham chances de título na Premier League, né? Porque hoje está muito definido ali, né? Manchester City, Liverpool, Arsenal, esses 3 estão normalmente disputando o título. São clubes que performam, que daqui a pouco podem brigar por uma vaga em Champions League. E também, a gente está falando do campeonato mais valorizado do mundo, em que se você performa, você sobe degraus, né? E vai indo. E daqui a pouco é visto por outros grandes clubes da Europa. Afora tudo isso, afora a grande oportunidade de mercado, o interesse que clubes têm no futebol do Carlos Miguel, estamos vivendo uma situação muito delicada no Corinthians, de que existe um titular que é um ídolo histórico, referência, mais de 700 jogos, capitão do time, mas que, obviamente, está num outro estágio da carreira. E tem o Carlos Miguel pedindo passagem. E a dificuldade em fazer a troca, ou uma transição, ou dar mais oportunidades ao Carlos Miguel. A situação está posta, ela é muito difícil de ser contornada, e o que eu posso dizer para vocês é que sim, o Carlos Miguel está muito descontente. Ele não está levando numa boa, ele está muito descontente com a situação. Será que o Corinthians vai conseguir reverter ou vai perder um grande goleiro e a possibilidade, mais do que isso, né? A possibilidade de fazer uma sucessão das mais difíceis da história do clube. O São Paulo não conseguiu suceder o Rogério Ceni. Foi agora com o goleiro Rafael. Nem o Thiago Volpi conseguiu apagar um pouco aquele drama de quando o Rogério Ceni se despediu do futebol. O São Paulo empilhou goleiros e nenhum se afirmou. O Grêmio, depois da saída do Marcelo Groy, não conseguiu firmar nenhum. E eu nem estou falando aqui, bom, talvez o Rogério Ceni sim. No Grêmio nem tem a mesma representatividade que o Rogério Ceni tem no São Paulo e que o Cássio tem no Corinthians. O Corinthians não iria sofrer esse problema. Ao fazer a transição para Carlos Miguel, o Corinthians simplesmente iria fazer a transição numa boa. Porque ali estava um goleiro pronto para assumir uma vaga poderosa e pesada como a do goleiro Cássio. Se o Carlos Miguel sair, o Corinthians vai ficar com uma lacuna gigantesca e vai ter que buscar formar um outro goleiro até o momento do Cássio se aposentar. Porque agora, me parece, né, que o Cássio deve jogar mais alguns anos, gente. O Cássio tem só 34 anos, ele não me parece disposto a aposentar. E se o Corinthians não renovar com ele, ele vai buscar a vida dele em outro clube. Mas e aí? Quem vai ficar no lugar do Cássio? Seria o Carlos Miguel. Mas parece que o Corinthians está perdendo esse atleta. O que vocês acham disso? Comentem aqui, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição e até a próxima.